Olá, voltamos com o nosso programa Campinas, Desafios da Metrópole. Com o tema de hoje, Campanha da Fraternidade Ecumênica 2010. O tema, Economia e Vida. E para discutir esse tema, nós já apresentamos, mas vamos apresentar de novo. Nós temos aqui, à minha esquerda, o Dr. João Vicente da Silva, que é coordenador da Campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Campinas. À minha direita, o José Ronaldo Fernandes, coordenador do Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo. E aqui também, à minha esquerda, a doutora Maria Emília, que também faz parte da equipe da Arquidiocese de Campinas, responsável pela Campanha da Fraternidade. No finalzinho do nosso primeiro bloco, a doutora Maria Emília estava discutindo com a gente o embasamento, né, religioso de toda essa discussão, principalmente do tema vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só resgatando um pouco o que nós estávamos discutindo. Para isso, doutora Emília, mas também a discussão é para todos nós, eu buscando também um pouco aqui as minhas leituras, quer dizer, os meus livros, logicamente, de economia, né? Porque essa é a minha profissão, né? Eu achei interessantíssimo, é uma parábola que é por volta de 1250, quer dizer, já faz bastante tempo, né? Que discute um pouco essa questão do dinheiro, do valor, né? Então eu tomo a liberdade de dizer, é coisa rápida. Então é o seguinte, olha, um monge em peregrinação a Roma havia adquirido um cálice de prata para a sua catedral. Na viagem de volta à Alemanha, acompanhado de um grupo de mercadores, o monge mostrou-lhes o objeto e contou-lhes quanto havia pago por ele. Os mercadores felicitaram-no pela aquisição, dizendo-lhe que o havia comprado por um preço muito inferior ao valor real do cálice. E riram do fato que o monge, pouco afeito à vida mundana, pudera conseguir uma pechincha de tal monta. Horrorizado, o monge levantou-se, imediatamente voltou a Roma e pagou ao vendedor do cálice o suficiente para atingir o preço justo. Era a única atitude moralmente correta a se tomar. Completando, na opinião de um dos pensadores, que no caso é São Tomás de Aquino, né, a atividade de comprar, vender, trocar e também a atividade de produzir, que é, podemos dizer, um pouco a síntese da economia, a produção, a troca, a compra, a venda, devem, segundo esses pensadores, aumentar o bem-estar dos indivíduos. Então, João, o que a gente pode entender com bem-estar dos indivíduos e valor justo? Porque senão, a gente pode ter, né, as pessoas que estão nos assistindo, empresários, né, donas de casa que têm né, a empregada doméstica. Será que eu, sendo católico, sendo cristão, eu não posso ser empresário? Então, talvez fique uma dúvida na cabeça, né? É possível a gente tentar esclarecer esse assunto? Vamos ver. Primeira coisa, o bem-estar que é citado no texto, eu posso entender como um sinônimo de bem comum que está colocado aqui no texto base da Campanha da Fraternidade. E a questão do bem comum está colocado também no objetivo geral da Campanha da Fraternidade 2010, Economia e Vida. E eu passo a ler. Objetivo geral: colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal da cultura da paz, a partir do esforço conjunto das igrejas cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção do bem comum,
em vista de uma sociedade sem exclusão. Então, quando fala de bem-estar, o bem comum, nós já temos que entender que as pessoas têm o bem-estar quando têm o mínimo necessário para viver. Tem uma definição de bem comum aqui no texto básico também, que diz assim: bem comum é o conjunto de condições sociais que permitem e favorecem às pessoas o desenvolvimento integral da personalidade. O Papa Pio XII afirma, olha só, que a riqueza de uma nação não se mede por critérios quantitativos, mas pelo bem-estar do seu povo. Ou seja, não adianta uma nação ser rica, um país ser rico, como o nosso, uma das 10 maiores economias do mundo, 10º PIB, não é verdade? E com tantos pobres, tantos miseráveis, tantos... Desigualdade social. A desigualdade social intensa, isso mesmo. Estas pessoas que não têm o acesso a essas necessidades básicas, a esses direitos básicos, que estão lá na Constituição, que eu já citei aqui, como saúde, ele não tem o bem-estar, não tem o bem comum. Agora, o que é justo? O que seria preço justo? Não é esta a outra coisa? Eu acho que nós devemos começar medindo pelos salários. Salários justos também. Porque as pessoas, elas têm direito, né, a ter, independente de quanto trabalham ou não, mesmo quando não trabalham, eles têm direito àquelas necessidades básicas. E quem tem que dar isso para cada pessoa? O próprio governo, né? Quando as pessoas não conseguem, não têm um emprego, assistência médica, assistência à saúde, à moradia, tem que ser providenciado pelo governo. Então nós temos duas situações. O grande problema é a ganância, né? A concentração de renda, alguns querendo demais. Ganância é um problema sério, né? Porque enquanto era o que a Maria Emília falava há pouco, quando se faz a opção pelo dinheiro, a idolatria do dinheiro, você esquece o irmão, esquece a fraternidade. Foi isso que ela falou. Se a pessoa concentra em si, cada vez quer ter mais, ele vai esquecer do outro. Então, o que é preço justo? É a necessidade. Quando é um comércio, é que ninguém tenha prejuízo, como fez o frade na sua parábola aí, que você acabou de ler. Olha a honestidade do frade, saiu lá e foi levar a diferença para que o outro não tivesse prejuízo. Porque algumas vezes acontece assim, algumas pessoas ficam tão enforcadas quando têm um bem, quando precisam vender alguma coisa, que vendem abaixo do custo. Algumas empresas que estão falindo... Aí, ao invés de ser a lei do preço justo, é a lei de Gerson. As pessoas se aproveitam Gerson, das dificuldades financeiras dos outros. Olha aí. Então, mesmo quem tem dinheiro, algumas vezes é prejudicado. Ele pode, se é um empresário e está em dificuldades financeiras, tem que pagar a folha de pagamento, o salário, e vai vender o produto dele abaixo do custo, ele não vai conseguir repor aquilo. Então, ele passa a colocar em dificuldade até os seus funcionários, correndo o risco de perder o emprego. Nós conhecemos muitas empresas de empresários ricos, mas de trabalhadores pobres. Esse é o grande problema. Também lembrar. Que empresa eu quero ter? Né? Isso, acredito que seja uma das bases da discussão e da reflexão. Né? Sem dúvida.